Olá, gente! Estou aqui com a doutora Roberta Frota Passini, endocrinologista, e no dia 14 de novembro será comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Diante disso, nós vamos falar um pouco sobre a diabetes gestacional. Tudo bom, doutora Roberta? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a diabetes gestacional, por que é causada, quais são os fatores de risco, para que as pessoas possam saber um pouquinho dessas informações. Sim. Bom, o diabetes gestacional é uma alteração do metabolismo de glicose e carboidratos que acontecem no período gestacional, né? É uma doença que tem alguns fatores de risco. O principal delas é a obesidade, né? A história familiar de diabetes, pacientes com idade que ficam gestantes acima dos 25 anos também já é um critério, um fator de risco, né? Pacientes que tiveram gravidez prévias com diabetes gestacional ou que tiveram fetos grandes, que nasceram grandes para a idade gestacional, né? Fetos macrossômicos que a gente chama. Então são pacientes que merecem investigação. E quando a pessoa descobre que está com a diabetes gestacional, em que fase da gestação, como é que é essa descoberta, né, esse novo mundo para essa paciente? Bom, a gente já pode ter indícios de diabetes gestacional desde o início, né? Valores de glicemia de jejum acima de 85, numa paciente que acabou de ficar grávida, já acende um sinal de alerta para nós médicos, né? Mas de fato a triagem para o diabetes gestacional é feita entre 24 e 28 semanas de gestação com aquele teste de curva glicêmica, né? Teste oral de tolerância à glicose. Então, nesse teste a gente faz 3 dosagens, né, de glicemia, sendo que 2 valores acima dos valores de referência já são critérios diagnósticos. E uma vez sendo diagnosticada, ela deve ter um acompanhamento rigoroso, né? Tanto com o ginecologista como com o endocrinologista, e essa paciente vai ter que começar a dar mais atenção para a alimentação, né? A atividade física e fazer a monitorização glicêmica com aqueles testes de ponta de dedo. Isso é fundamental. E devem ser feitos não só em jejum, como também após as refeições, 1 ou 2 horas após as refeições, porque essa é a única forma que a gente tem de definir se essa paciente vai precisar de um tratamento medicamentoso ou se ela vai poder ser controlada apenas com dieta e exercício. Então, é muito importante. Então, a dieta e o exercício vão ser fundamentais para essa paciente poder controlar essa glicemia. É o primeiro passo. É o que inicialmente deve ser feito. Na verdade, né, Dani, quem já tem histórico ou já tem história familiar para isso deve se prevenir desde cedo, né? Já antes da gravidez, tentar não engravidar estando com peso muito acima, né? Esses fatores são muito importantes e ao longo da gestação, não só quando chegar nas 24 semanas, onde vai fazer o teste, já passar a gravidez toda se preocupando com isso, né? Entrar num programa de atividade física, começar a cuidar melhor da alimentação. Essa é uma fase tão rica que a gente vê que a mulher muda muitas vezes, né, o conceito de vida saudável. Então, eu acho que é uma fase importante dela tentar mudar realmente os hábitos de vida. E os fatores de risco para o bebê? Que a mãe, ela pensa muito no filho, né? Então, de repente, é uma conscientização para que ela possa cuidar um pouco da sua saúde em prol do seu bebê. Isso. Quais são os riscos para o bebê de um diabetes gestacional? O primeiro e mais grave deles, eu acho que é a morte intrauterina, né? Maior risco de abortamento precoce, né? Além disso, são bebês, em geral, grandes para a idade gestacional, né? Maior risco de malformações congênitas, principalmente cardíacas e neurológicas. E a gente tem que lembrar também que durante o parto, se a mulher permaneceu mal controlada da questão do diabetes ao longo de toda a gestação, esses bebês têm um maior risco de ter hipoglicemia ao nascer, né? Distúrbios hidroeletrolíticos, como por exemplo alterações do cálcio, né? E alterações respiratórias. Então acho que esses são os principais riscos para o bebê. E qual seria a prevenção que você poderia estar passando para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo,
para evitar uma diabetes gestacional, para que possa ter uma gestação mais saudável? Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo. De fato, desde o início da gravidez, já tentar, né? Lógico, sempre, né, sendo liberada pela obstetra, mas começar a atividade física o quanto antes, né? Ter uma alimentação saudável, acompanhada por uma nutricionista, né? Evitar o excesso de açúcar, de carboidratos, dar preferência sempre aos alimentos integrais, aos carboidratos integrais, evitando carboidratos simples, né? E nunca, né, de preferência, tomar bebidas açucaradas, como sucos de caixinha, refrigerantes. Essas são coisas que eu acho que não só a gestante, mas todos nós devemos evitar, né? Maravilha. Então, se você está com alguma predisposição a ter a diabetes gestacional, ou se deu no exame que você está diabético, você deve, pelas dicas da doutora Roberta, ter um controle maior, né, dessa glicemia, aferir mesmo várias vezes ao dia, repetir os exames, não é isso? Com certeza. Se cuidar, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico e tentar criar uma equipe multidisciplinar, né? Claro, essa paciente tem que ser acompanhada não só pelo obstetra, mas também pelo endocrinologista, pelo nutricionista, pelo educador físico. E a gente sabe também que, como é um período bem difícil, né, e que ainda a paciente sendo acometida por uma doença como diabetes, que vai precisar de monitoramento contínuo, de aferição de pontas de dedo pelo menos 5 a 6 vezes por dia, muitas vezes precisa de um acompanhamento psicológico também. É muito importante nesse período também, né? Porque muitas vezes aceitar a doença é difícil. Então, isso é muito importante. E a gente não pode esquecer que as pacientes que têm diabetes gestacional são aquelas que têm o maior risco de se tornar diabéticas ao longo da vida. Então, depois do parto, ela tem que continuar fazendo esse cuidado, essa prevenção. E esse monitoramento contínuo. Maravilha, tá vendo? Bom, então fica todas essas dicas maravilhosas, dicas importantes, aproveitando a Semana Mundial da Diabetes, para que você tenha uma maior conscientização. Queria agradecer, doutora Roberta, pela essa entrevista maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, dê um like. E se quiser fazer parte da lista VIP, acesse o link abaixo para que você possa receber informações valiosas do universo da maternidade. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.